além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Bora te atualizar também sobre o Vasco. Souza pode ter companhia em relação à rescisão de contrato. Volante que, ao que tudo indica, não ficará em São Januário, pode ter a companhia do Patrick de Luca, que tem negociação para rescisão do contrato encaminhada. Já Flamengo e Fluminense esclarecem que, apesar de aceitarem que o Vasco mande algumas partidas no Maracanã, não terão a companhia do rival, assumindo o consórcio do estádio. O Jornal Globo chegou a tratar sobre esse assunto, negado pelos dois gigantes do Rio. Já o Vasco da Gama está acertando com o atacante Wallace, 18 anos de idade, pertence ao Curitiba, o Coxa libera o atleta de graça e fica com 30% do valor de uma venda futura. Hora de falar sobre Moraes, o atacante artilheiro do Campeonato Paranaense, com 8 gols em 16 jogos, pode pintar no Vasco. Fui o primeiro a contar para vocês no início da semana sobre alguns clubes brasileiros interessados nesse jogador que pertence ao Maringá e que de fato fez grande campeonato estadual, só 24 anos de idade. Quero trazer algumas atualizações. A única proposta oficial feita ao Maringá foi do Atlético Paranaense, oferta de empréstimo já descartada pelo Maringá. O Juventude, que era um dos interessados, já se retirou da disputa por entender que não vai conseguir chegar aos 5 milhões de reais pedidos pelo Maringá. A dupla Bavi, o Vasco e o Red Bull Bragantino fizeram sondagens ainda sem proposta. O Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do clube, foi perguntado sobre o Moraes e respondeu que não é provável que o Vasco anuncie até 11 de abril, data final da janela de inscrições, qualquer reforço, mas o Vasco estava atento às possibilidades no mercado. Sabe aquela impressão que você tem que nada adianta fazer, que o quadro já está pintado e não vai mudar? Assim parece a relação do técnico Fábio Carille com o torcedor do Vasco. Nada que ele fizer, nada que o resultado do campo mostre, o torcedor vai mudar a opinião. Ele quer a saída do Fábio Carille. E por alguns motivos já apresentados e com participação do próprio treinador. Quando o time não apresenta desempenho, quando o time não consegue jogar um jogo bem, quando o time não consegue apresentar jogadas ensaiadas. Mas ontem, diante do Puerto Cabello, e depois do jogo eu fui assistir de novo, eu tinha chamado a atenção durante a partida e reitero. O time criou 22 chances de gol, 10 na direção do gol. O Romero, goleiro do Puerto Cabello, pegou pra cacete. Resultado justo teria sido um 4-0 Vasco. Nada demais. Por cabeçada do Verratti, o cara pegou embaixo. A do Felipe Coutinho cabeceou pro chão, ele espalmou, foi no travessão, porrada do Coutinho que ele pegou com a perna, e por aí vai. Então, assim, pelo jogo de ontem, o Vasco mostrou desempenho e não teve o resultado que era compatível ao desempenho. Apresentou algumas jogadas ensaiadas, por 2 vezes vi cobrança de escanteio em jogadas ensaiadas. Ontem foi um capítulo diferente do que a gente vinha acompanhando. O resultado foi magro, o torcedor não gostou, o torcedor vaiou, porque sabe o que parece? Que nada vai adiantar. Pode golear o Sport sábado, que é dificílimo isso acontecer, até porque o Sport é um bom time. Empatou com o São Paulo fora de casa na estreia e só perdeu para o Palmeiras porque erraram clamorosamente contra o Sport. Mas nada vai adiantar. O torcedor não quer mais o Fábio Carille. E aí, vale uma reflexão. O trabalho que não vinha sendo bem feito, que vinha apresentando vários problemas, ontem mudou. Ontem apresentou desempenho e apresentou, por exemplo, jogadas trabalhadas. Peças individualmente, muito bem. Verratti é sempre um capítulo à parte. Mas o Coutinho foi, de novo, muito bem. O Garré fez uma grande partida, o Nuno fez uma boa partida, o Hugo Moura fez uma grande partida, o nosso sistema defensivo foi pouco acionado, mas se comportou bem. Não teve quem jogasse mal. É um cara que jogou mal no time. Não teve o cara que jogou mal.
No fim do jogo, todos os jogadores saíram em defesa do Fábio Carille, ressaltando o ambiente, que é muito bom realmente no Vasco. E aí eu fico pensando, torcedor, será que não dá para dar uma sequência de trabalho agora para o Fábio Carille, mostrar uma melhor performance? Mas ele precisa ajudar. Nas entrevistas coletivas, ele tem uma postura tranquila para responder, porém, em alguns momentos, ele se deixa trair e coloca, na impressão que passa, uma soberba. Que quem o conhece diz que não, que ele é muito tranquilo e tal, mas passa ao torcedor, principalmente quando ele tenta ensinar o torcedor como ele deve torcer. Ontem, todos os jogadores, Léo Jardim falou, olha, ganhar e ser vaiado, primeira vez que eu vejo isso, o torcedor precisa estar junto com a gente e tal, não sei o quê. Verrete, ama a torcida do Vasco, mas a torcida precisa estar junto quando estiver junto. Pô, o time é muito forte, isso aqui é o Hugo Moura. Cara, o que a torcida faz é fantástico, o ambiente é muito bom aqui, a gente tá com o foco de ganhar, então vamos jogar junto. Ele não. Ele começa assim, mas depois ele ataca o torcedor. Pra quê? Fábio Carille, a sua relação com o torcedor do Vasco hoje, ela é zero. Então, se você resolver bater de frente com o torcedor para medir forças, você vai perder. Se os jogadores estão ao seu lado, a diretoria te deu uma sobrevida, porque o jogo do esporte é uma sobrevida. Passando pelo esporte, jogando bem, como jogou ontem, vai para o jogo do Ceará. E aí é a forma como você negocia o resultado. Contra o Corinthians foi ridículo. Ponto. Mas, a partir do momento que você fala, o torcedor vem ao estádio, tem o direito de vaiar, mas, ficar pegando no pé, isso passa o nervosismo, deixa para fazer no final. Não diga o que o torcedor tem que fazer. Não é você, Fábio Carille, que vai dizer isso ao torcedor. Ainda mais o torcedor que não quer mais você à beira do campo. Sejamos justos. Pelo desempenho de ontem, não pelo resultado. O time fez uma boa partida. Uma partida 7,5 para 8. Criou, triangulou, aproximou, os meias pisaram na área, mas o goleiro pegou pra cacete. De novo, o 4-0 seria um resultado justo. Agora, volto ao início do vídeo. Parece que nada que venha a ser feito agora vai tirar o carimbo, a impressão do torcedor. Não dá mais para o Fábio Carille. Ele segue no comando, tem treinamento hoje, amanhã, sexta-feira, e aí sábado tem um jogo com o Sport. Será que não vale parar e refletir e falar assim, caramba, ontem a gente apresentou um desempenho que foi bom. Se não é o goleiro dos caras, a gente ganha de 4-0 mole. Ainda teve uma cabeçada do Maurício Lemos. O cara tirou em cima da linha. O zagueiro não, o volante. Então assim, torcedor, eu sou um crítico do Fábio Carille. Eu não gosto do trabalho dele, mas ontem, depois de tudo que aconteceu, ele apresentou isso aí é interessante, hein? Vamos ver contra o Sport, vamos ver contra o Ceará, vamos ver contra o Flamengo. Agora, uma coisa também é certa. Ele olha para o banco e botar o Lloyd como primeira opção para entrar também não dá, né? O Lloyd vai demandar muito tempo para ele poder jogar. Por que não Alex Teixeira? Algumas situações acabam irritando também o torcedor. Não precisa testar a paciência, muito menos querer ensinar. Pelo menos assim eu penso. Hoje tem nosso Na Conta KTO meio-dia e 3 da tarde tem sorteio da Copa do Brasil hoje, terceira fase. O Vasco vai conhecer o seu adversário. E eu vou para lá. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Vasco vence ontem em São Januário por 1-0 o Posto Cabelo pela Sul-Americana na segunda rodada da fase de grupos. E eu discordo aí que o Fábio Azevedo falou, onde teve uma mudança no Vasco ontem. Realmente, o Vasco atacou mais, teve diversas oportunidades. Se as oportunidades criadas se tornassem gol, a gente estaria falando aí de um 5-0, 4-0.
né? Talvez até 6, né? Iria abrir a porteira, mas o goleiro do time adversário fez defesas extremamente difíceis e fez o resultado ficar esse resultado magro. A parte que eu discordo do Fábio Azevedo falando de que teve uma mudança no Vasco, o Fábio Carille fez o Vasco entregar um futebol melhor. Cara, o Vasco tinha que entregar sim um resultado positivo ontem contra o Puerto Cabelo. Nas lives eu sempre falei que o Vasco tem que ter 6 pontos garantidos contra essa equipe, vencer aqui no Rio e vencer fora. Mas ontem o que vimos era que eu também defendia que o Vasco poupasse nessa partida. A gente viu que se o Vasco poupasse nessa partida, o Vasco iria perder, ou até um empate talvez, mas se mostrou muito limitado também quando deixou a equipe adversária tentar pressionar o Vasco para buscar um empate. O Vasco não ter conseguido jogar bem contra essa equipe. Eu digo bem assim, o Vasco era para ter dominado o jogo de fora a fora, e não foi isso que a gente viu dentro de campo. Foi um Vasco que só conseguiu fazer o gol no final do primeiro tempo, numa cabeçada espetacular do Verratti, aonde mostra que ele tem um potencial muito grande para ser aí o que é o melhor cabeceador da América do Sul no momento, o maior artilheiro aí de gols de cabeça. Então, o Verratti garantiu aí o Fábio Carille um pouco mais no cargo, mas na minha visão ainda tem que tirar o treinador, porque não dá contra o Puerto Cabelo jogar dessa maneira. E o Lloyd Augusto é aquilo, é a única fala aí que eu concordo com o Fábio Azevedo. Não dá mais para o Lloyd Augusto, é um jogador muito limitado e várias tentativas que tentou ontem, ele errou diversas delas. É muito ruim o jogador, cara, não dá, tem que melhorar muito tecnicamente, não dá para ele ser uma primeira opção aí de substituição no Vasco. Peço o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações.